Na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre a espiritualidade da Santa Cruz com o Padre Anderson Fábio. Padre, muito obrigada pela disponibilidade. A alegria é minha, é sempre bom estar aqui atendendo o programa Em Tuas Mãos. Eu gostaria que o senhor começasse falando um pouco para a gente sobre o início da história da exaltação da Santa Cruz. A origem da exaltação da Santa Cruz remonta ao ano de 335, com a dedicação das basílicas do Santo Sepulcro e a Basílica do Gólgota. O contexto é de Constantino, o imperador. Foi exatamente ali que nós tivemos o início da devoção da Santa Cruz. É importante recordar, Joyce, que no nosso território arquidiocesano de Teresina, nós temos o Santuário de Santa Cruz dos Milagres, que vale a pena, você que está em casa, fazer uma experiência de contemplar o amor de Deus através da cruz de Cristo no nosso Santuário de Santa Cruz dos Milagres. E por que nós cristãos devemos exaltar a cruz? Nós devemos exaltar a cruz, em primeiro lugar, porque nela está expresso o amor de Deus por nós. Agora, Joyce, é fundamental entender que nós não exaltamos qualquer cruz ou todas as cruzes do mundo. Nós exaltamos a cruz de Cristo. Ou seja, na cruz de Cristo nós encontramos aquela grande verdade bíblica, João 3,16. Deus amou o mundo, e quando se fala mundo aqui significa o homem e a mulher, de tal forma que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Papa Bento XVI, certa vez, disse que existe uma loucura na cruz. E que loucura é essa, Joyce? A loucura da cruz significa que existe uma conversão. Quando nós olhamos para a cruz, existe uma conversão de tudo aquilo que é sofrimento, de tudo aquilo que é dor, limitação nossa, em um grito de amor por Deus e num grito de fazer-se solidário aos irmãos, ou seja, ao próximo. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, ainda de muita dor e sofrimento, é fundamental contemplar a cruz de Cristo e perceber que ali nós podemos converter as nossas dores num grito de amor por Deus. A cruz é um dos símbolos mais importantes para a nossa religião. E por que a cruz foi necessária? Conta pra gente. A cruz foi necessária, Joyce, porque existia uma realidade onde nós, ou seja, a humanidade, cada ser humano, tornou-se inimigo de Deus a partir do pecado dos nossos primeiros pais. Como existia uma inimizade com Deus, então era necessária que através da morte de um ser santo e justo, nesse caso Jesus, houvesse uma reconciliação novamente. Daí então, hoje nós podemos dizer que nós somos amigos de Deus, graças à cruz de Cristo, porque nela nós vemos claramente a derrota do maligno, nela nós vemos claramente a vitória sobre todo o pecado, nela nós vemos, ao mesmo tempo, a esperança que surge novamente. E aqui algo importante para nós. Existe sempre uma tentação que nos persegue. Qual é? De esquecer a cruz de Cristo. Ou seja, de achar que na vida nós vamos ter só vitórias. E não é assim. Na nossa vida nós vamos ter limitações e sofrimentos, mas nós não podemos esquecer que a cruz, o fim da cruz não é o sofrimento. A cruz foi necessária, o sofrimento foi necessário para nosso Senhor, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos para dizer que por trás de toda a cruz existe um novo dia, existe esperança. E de que forma essa devoção à Santa Cruz nos leva a uma comunhão maior com Jesus Cristo? Essa devoção à exaltação da Santa Cruz
nos leva a entender que a nossa vida tem sentido quando ela é vivida no contexto de uma entrega que nos dá sentido de vida. E quando a gente se entrega aos outros numa missão. Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário, a ponto do apóstolo Paulo dizer que agora a cruz de Cristo é motivo de glória. E isso é importante, Joyce. Ou seja, a cruz que antes era sinônimo de maldição, porque nela estavam aqueles que eram os malfeitores da sociedade, naquele contexto, agora, a partir da morte de Cristo na cruz, a cruz ela é sinônimo de salvação. Ou seja, a partir de Cristo, a cruz se transforma num caminho de obediência e de salvação para todos nós. A partir do momento que eu me identifico com a cruz de Cristo, a minha vida, ela é um serviço aos outros. Na vocação que eu estiver, onde eu estiver, com quem eu estiver, eu entendo, a minha vida é importante para o mundo. Então, Padre, mais uma vez, muito obrigada por sua disponibilidade em ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse assunto tão importante. Eu aqui agradeço, Joyce, e desejo a você que nos acompanha em casa que a bênção de Deus esteja com a sua vida. Todo e qualquer sofrimento, ele passa. Assim como o momento de Jesus na cruz do Calvário passou, ele ressuscitou, ele está vivo para fazer nova todas as coisas e para nos dar esperança de dias melhores.